devagar, tão calmo, que deu tempo Geazi correr na casa da mulher. A mulher veio de animal, ele foi a pé, ele correu, fez toda a cerimônia e ainda voltou para encontrar Eliseu e dizer assim: não teve nada, não aconteceu nada. E você sabe o que isso significa no plano de Deus? É que Deus age na hora que Ele quer, não na hora que a gente quer. Eliseu queria que Deus agisse lá na hora que ele determinou Geazi, mas Deus disse: eu não vou agir agora, vou agir na hora certa. Era Deus dizendo: eu ajo na hora certa, eu entro em ação na hora certa. Tem hora que a gente quer que Deus haja logo, corra, faça as coisas, resolva no imediato, mas Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem propósito. Quando Deus tem pressa, Ele tem propósito. Quando Ele vai devagar, Ele tem propósito. Marta disse a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas se Jesus estivesse lá, Jesus só tinha curado. Jesus não queria curar, Ele queria ressuscitar. Então mesmo quando Ele demora, é porque Ele quer fazer uma coisa grande nesta situação. Ele não vai fazer aquilo que você realmente quer que Ele faça. Se está havendo alguma situação que Deus não resolveu ainda, está demorando na sua perspectiva, escute a voz de Deus esta noite. Ele vai fazer algo maior do que aquilo que você espera. Não censure a demora de Deus, aceite a sabedoria dele agir. Eliseu, quando chega na casa da mulher, revela outra forma de Deus agir. Primeiro, Deus age quando Ele quer, não é na velocidade que a gente quer, não é na carreira de Geazi, não é no desejo de Eliseu, não é na angústia da mulher, é na hora que Deus quer. Segundo, quando Eliseu chega, que sobe no quarto, o quarto era em cima, que ele sobe, o menino está lá morto em sua cama. Sabe o que ele fez? Fechou a porta. A mulher ficou do lado de fora com Geazi e o servo, e Eliseu ficou sozinho dentro da casa. O que isso significa? É que nem tudo que Deus faz, Ele faz à nossa vista. Tem hora que Ele está trabalhando em mistério, mas Ele está trabalhando. Tem hora que Ele nos tira de cena, mas Ele está trabalhando. Tem hora que Ele oculta dos nossos olhos, mas Ele está trabalhando. Para Deus estar trabalhando, eu não preciso estar vendo, eu só preciso saber que Ele está se movendo mesmo na porta fechada. Às vezes a gente pensa que os grandes milagres de Deus estão em abrir a porta. Não, nem sempre os maiores milagres de Deus estão em abrir a porta. Eu vejo muito crente dizendo: Senhor, abre a porta para fulano, abre a porta para cicrano. Mas tem porta que, se abrir, fulano cai, fulano se desvia. Aí tem hora que Ele fecha a porta, porque no fechar da porta Ele está trabalhando naquela pessoa ali. Deus trabalha na porta fechada também. E quando Ele trabalha na porta fechada, é que Deus age em segredo. Deus trabalha em mistério. Em Eclesiastes, a Bíblia diz: assim como tu não sabe como se forma os ossos na que está grávida, também não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Então nem tudo que Deus faz Ele revela como faz. Ele apenas chega já com a bênção pronta. Nem sempre Ele mostra o trabalhar dele. Às vezes Ele já traz o presente pronto. Ele não mostra o embrulho, como embalou aquilo ali, como embrulhou aquilo. Não. Às vezes Ele já vem e já traz a bênção. Então tem hora que Deus precisa fechar as portas para poder realizar aquilo que a gente precisa da parte dEle. Tenha equilíbrio quando Deus fechar as portas. Tenha paciência quando Deus fechar as portas. Deus tem essas estratégias de fechar portas
e trabalhar. Tem hora que Deus, Ele fecha as portas e deixa a gente ser provocado ainda pelas pessoas. Eu passei um tempo de portas fechadas. Essa criança está mais animada do que os crentes, do que alguns crentes. Isso é bom. Eu acho que ela é filha de Karina. Está disputando com Karina quem grita mais forte aqui. Glória a Deus e aleluia. Mas eu estou concluindo já. E eu passei por uma situação de portas fechadas, que Deus sabe. Olha, foi uma luta tão grande na minha vida. Imagine você passar 8 anos sem poder comprar uma chupeta para o seu filho. Você vê o menino crescer sem você dar uma chupeta para ele, porque tudo era doado pelas pessoas. Você passar um tempão com roupas que as pessoas lhe doou, e você pedia para diminuir, usar sapato das pessoas, calça. Naquela época eu bem magro, Simone é costureira, ainda hoje costura, ela tinha que diminuir as calças, os ternos. Meu Deus, eu parecia Charlie Chaplin. Os sapatão empinado para cima, as calças afogadas e os casacão em cima de mim, aquele terno grandão, e eu magrinho, só tinha aquele para ir para o culto. E Deus provando. Mas teve um dia que, irmãos, Deus é tremendo, Deus é terrível. Teve um dia que eu estava numa aflição tão grande, não tinha ainda o William, era apenas David. E eu parei assim à noite, assim, Simone dormindo, David assim no berço, assim, já era grandinho já, mas estava assim, não sei se era no berço ou na cama. E eu fiquei olhando, meu Deus, que vida é esta? Como é que eu tirei essa menina da casa dos pais dela para dar uma vida miserável dessa? Me bateu uma angústia tão grande de ver que Simone não tinha nada, uma necessidade lá em casa. A gente comia cuscuz de manhã, cuscuz de meio-dia, cuscuz à noite, e sonhava comendo cuscuz. Era uma prova, uma angústia. Não tinha sofá, não tinha nada. Eu tinha 4 cadeiras dessas de plástico no terraço para atender os irmãos. Eu já era presbítero da igreja. Não tinha nada, não tinha uma geladeira. Tinha um armário, uma mesa, mas não tinha geladeira. A gente colocava carne na casa dos vizinhos, e o vizinho comia as carnes quando ele ganhava. Que prova, que luta. Eu fiquei tão angustiado que Simone não viu. Eu saí de casa 1h pouca da manhã, sem saber para onde eu ia. Sem saber para onde eu ia. Saí perturbado. Eu disse, eu vou embora, vou sumir. Deus dá outro marido a Simone. Ela já tem essa casinha que eu construí aí, então ela vive aí. Eu não tenho perspectiva de futuro. Não tinha mesmo, foi uma perturbação na minha mente. E eu saí de casa, subi uma ladeira, desci a outra. Quando eu estava descendo, me deu o desejo assim de ir em direção à casa do irmão Ismael. Quase 2 da manhã, eu fui em direção à casa do irmão Ismael. O irmão Ismael era um irmão que estava com os hinos que eu escrevi para ele gravar. E eu cheguei na frente da casa dele quase 2 da manhã e me sentei na calçada como um louco. Como um louco, fiquei sentado sem saber, não chamei Ismael, não toquei na porta, não falei nada, apenas me assentei e fiquei lá, sentado, no sereno da madrugada. Aí eu vi quando Ismael mexeu dentro da casa dele e colocou o gravador para ensaiar um hino que eu tinha dado para ele. Quando ele coloca o gravador, ele começa a cantar lá dentro da casa dele, tudo fechado, e eu sentado na calçada.
clama a Ele na tua angústia e Ele te ouvirá. Ele te sustenta, Ele te ajuda, na tua frente Ele está. Não tema o gigante, prossegue adiante, que a vitória virá. Toda ferramenta preparada contra ti nunca prosperará. Aí ele calou-se lá, e eu chorando do lado de fora. Daqui a pouco ele abriu uma janelinha, daquelas portas que tem a janelinha no meio. Ele abriu uma janelinha da porta e disse assim: quantas vezes eu te abandonei? Gente, quem disse a Ismael que eu estava sentado na frente da casa dele 2 horas da manhã e mandou ele se levantar para cantar um hino dentro de casa e depois apontar para mim de dentro de casa? Quantas vezes eu te abandonei? Volta para a tua casa. Eu sou o Deus fiel que vou cumprir na tua vida. Irabacalabachura managas. Você precisa confiar nos métodos de Deus. Você não tem que entender como Deus vai fazer. Você só precisa confiar que Ele está no controle. Mas Ele fechou a porta. Eu não estou vendo nada. Você não está vendo nada, mas Ele está lá dentro. Ele está sobre o menino. Ele não está debaixo do menino. Ele não está debaixo do problema. Ele está em cima do problema. Deus está dizendo: tenha equilíbrio, mulher. Tenha equilíbrio, homem. Eu estou em cima deste problema. Daraia surra macas. Ele não entrou no quarto simplesmente para olhar o menino. Eliseu sobe em cima do menino. Depois ele desce e anda. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero liberdade para andar dentro do quarto. Eu quero liberdade para andar dentro da tua casa. Deixa eu trabalhar na porta fechada. Ah, Senhor, mas só chega o dinheiro da feira. Eu sei o que eu estou fazendo contigo na terra. Eu sei porque tenho limitado os teus recursos. Eu sei porque estou te deixando nesse quadrado. Agora me dá liberdade para andar dentro da tua casa. Deixa eu trabalhar com liberdade no teu lar. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Estou sentindo a presença do Senhor tremendamente aqui esta noite. Eu sinto que Deus está dando resposta a alguém aqui esta noite. E Deus está dizendo: mais equilíbrio, mais calma. Deixe de alvoroço, deixe de perturbação, deixe de inquietação. Seja uma mulher equilibrada, seja um homem equilibrado. Não se compare com a vida de ninguém, porque as histórias que eu tenho não são a mesma para todo mundo. Deus tem uma história diferente para você. Ah, mas ela não tem a história que Deus tem contigo. Ah, mas ela não vai viver o que tu vai viver com Deus. Viva a sua experiência com Deus. Pare de fazer comparação com as pessoas. Deixa Deus desenrolar o que Ele tem contigo na terra, da forma que Ele desenhou para ti. Para de querer imitar padrão de felicidade. Não é porque fulano é feliz ali, tu vai ser feliz igual a ela ou a ele. Não, querido, padrão de felicidade não são iguais. Talvez aquela pessoa é feliz porque tem um carro, porque tem uma loja, porque tem tal coisa, mas aquela pessoa não vai viver o que tu estás vivendo, ou o que tu irás viver. Talvez a tua felicidade não é ter carro, tua felicidade vai ser em Deus te levar para outras nações, em Deus fazer algo grande contigo nesta terra, em Deus te transformar num instrumento de cura, em Deus te levantar como porta-voz dele na terra. Talvez você não vai ter o dinheiro que sua irmã tem, mas vai ter a autoridade que ela nunca teve.
Talvez você não vai ter o conforto que alguns parentes têm, mas talvez ele nunca vai chegar aonde Deus vai te levar em outras nações, em outros lugares, para dar testemunho da grandeza dele. Então para de querer imitar padrão de felicidade. Deus está dizendo: seja equilibrado, deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer trabalhar na sua vida. Fique em pé, senão eu vou passar a noite aqui numa vigília, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Equilíbrio é a palavra de Deus esta noite. A porta vai se abrir, e quando a porta se abrir, o que está morto vai vir para a tua mão vivo. Recebe esta palavra de Deus. Hoje Deus trabalha com a porta fechada, mas amanhã Ele vai abrir a porta. E quando Ele abrir a porta, aquilo que tu entregou morto para Ele, Ele vai te devolver com vida. Toma aí o que é teu, toma o que é teu. Creia nisso. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra esta noite. Deus te trouxe aqui para levar esta palavra esta noite. Ele vai te entregar com vida aquilo que você confiou a Ele, mesmo estando